Olha, em Washington, os bastidores do Congresso americano, principalmente, Marcelo Favalli, em polvorosa, porque há alguma especulação sobre uma possibilidade da segurança dos Estados Unidos estar em risco, a própria Casa Branca está em alerta. Efetivamente, o que já se sabe sobre isso? É muita especulação, tem notícia, e seria um perigo que vem do céu, é isso? Parece ficção científica, ou melhor, nós vamos voltar no tempo, na época da Guerra Fria, mas eu vou explicar aqui a introdução do Tiago Berrache, foi o seguinte: mais cedo, a Casa Branca, a administração Joe Biden, avisou o Congresso que há uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. E, obviamente, isso rapidamente repercutiu na imprensa. Mas que tipo de ameaça é essa? E, ao longo do dia, pressionados, então, os responsáveis pela segurança nacional dos Estados Unidos foram dando alguns spoilers, né? Foram dando algumas dicas do que pode vir a isso, até que nós chegamos a esta conclusão aqui, do que na época de Ronald Reagan nos Estados Unidos, aí eu estou voltando no tempo, década de 80, e Mikhail Gorbachev, no que a gente chamou depois de União Soviética, depois da queda do Muro de Berlim, em 1990, chamavam de Star Wars, nada a ver com filme, mas sim a chamada Guerra nas Estrelas. Parece ficção científica, mas aquilo tudo estava no papel há 30, 20 anos, 40, dependendo do momento da história que você olha, que era um sistema na órbita terrestre que monitorava as hostilidades, então, dos dois blocos, de um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética, e previa ataques. Aí nós estamos falando de mísseis intercontinentais, e quando a gente fala de um míssil de longo alcance, ele tem capacidade de levar uma ogiva nuclear. Bom, o que os Estados Unidos hoje disseram nas entrelinhas é que há argumentos suficientes para a administração Biden, para a Casa Branca, para o Pentágono, para a CIA, entenderem que os russos, agora não estou falando mais de União Soviética nem de Gorbachev, estou falando dos russos de Vladimir Putin, já chegaram a um sistema que saiu um pouco do papel, está mais perto da realidade, e essa seria a ameaça contra os Estados Unidos. Um sistema de monitoramento e lançamento de mísseis de longa distância. A gente sabe que o Vladimir Putin ameaça usar contra a Ucrânia, que é um míssil hipersônico, que ele viaja muito mais rápido à velocidade do som, e isso é mais difícil de ser detectado e anulado em voo pelos sistemas de defesa, mas e que os russos, então, estão um passo mais perto da concretude, da realidade, do que o desenho no papel. E que desenho do papel seria esse? Então, sensores em órbita, uma espécie de satélite, monitorando atividades em terra e que rapidamente, se comunicando com outros equipamentos em órbita baixa e na altura do solo, trocariam informações para identificarem lançamento de foguetes, aí o segundo e terceiro estágio, que os elementos de reentrada e tudo mais, e lançariam os seus escudos de defesa, outros mísseis para a interceptação no ar desses outros foguetes hipersônicos ou intercontinentais. A gente viu isso acontecendo, Berrache, em menor escala agora na guerra de Israel, com o chamado Domo de Ferro, que Israel tem um monitoramento do céu e consegue abater. Né? A gente parou de falar até disso. Paramos de falar porque também a gente entende que a capacidade de ataque do Hamas foi reduzida praticamente a pó, mas que, voltando aí a quase 4 meses de guerra, a gente começou cobrindo esses detalhes. A capacidade de Israel identificar os mísseis do Hamas no ar e abatê-los no ar. Isto daqui é a mesma coisa num macrocosmo, num esquema planetário, né? Em que Estados Unidos e União Soviética faziam essa corrida para ver quem instalava os chamados sistemas de defesa de ataque, Guerra nas Estrelas. Já colocaram esses satélites, assim, notoriamente, nenhuma das partes jamais assumiu isso. Agora, o que começou a circular nos corredores do Congresso americano é essa ameaça contra o território americano, de que, então, os russos teriam maior capacidade hoje de levar isso à concretude. Quando eu falo território americano, não é apenas os Estados Unidos que a gente reconhece no mapa. A gente também tem que levar em consideração os controles ultramarítimos dos Estados Unidos. Guam, que é uma ilha que fica no Pacífico Sul, onde tem uma importante base americana. Tem também o Havaí, que pertence aos Estados Unidos, mas está longe da costa, e outras posições dos americanos entre seus aliados, que eu estou falando de bases internacionais.
Então, este sistema aí de guerra nas estrelas seria capaz de monitorar tudo isso e interceptar a ameaça no ar. É muito difícil saber efetivamente, né? Mas se há um alerta... Até porque os governos se colocam no direito de reter essa informação absolutamente confidencial para tentar criar uma nuvem ali de fumaça para o inimigo. Agora, de alguma maneira, os Estados Unidos identificaram um tipo de ameaça que vem dos russos, vem do espaço. E isso em ano de eleição, meu amigo Thiago Verratti, isso aí mexe num vespeiro. A gente está acompanhando. Pois é, e só para fechar, guardadas todas as proporções, lembra muito a crise dos mísseis, né? Exatamente, Estados Unidos, claro. União Soviética na época, com Cuba, né? Este desenho aqui remonta à década de 80, ganhou força na década de 90, então quando a gente olha a corrida espacial ainda nos anos 60, que levou o homem à Lua no final da década de 60, tinha muito a ver não só com exploração espacial, mas a capacidade de defesa fora da órbita terrestre. Talvez então, amanhã tenhamos outros detalhes. Bom trabalho para você. Espero que mais detalhes ligados à paz do que à guerra. Sem dúvida, sem dúvida. Até amanhã para todo mundo. Valeu, Favalli.